Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O caso de hoje é sobre o assassinato do John Lennon, o vocalista dos Beatles. Os Beatles foi uma banda de rock formada na cidade de Liverpool em 1956. Faziam parte deste grupo os seguintes músicos: John Lennon, vocalista, guitarrista e compositor; George Harrison, guitarrista e vocalista; Paul McCartney, baixista e compositor e vocal; e Ringo Starr, o baterista. As músicas dos Beatles e de John Lennon fazem grande sucesso até os dias de hoje, sendo ouvidas por jovens e adultos. Os jovens de Liverpool usavam cabelos compridos, roupas de cores fortes, anéis e outros adereços. O sucesso dos Beatles foi tão grande que no ano de 1965, pela Rainha Elizabeth II da Inglaterra, eles receberam medalhas da Ordem do Império Britânico. Da música foram para o cinema e em 1967 lançaram o filme Help. A Beatlemania espalhou-se pelo mundo inteiro, fazendo sucesso inclusive no Brasil. A banda começou a entrar em crise em função de divergências empresariais, no final dos anos 60, terminando em 1970. John Lennon ficou cada vez mais envolvido com o esoterismo e a espiritualidade. Ele também intensificou o consumo de drogas alucinógenas. Em 1969, ele se casou com Yoko Ono. Lennon começou a se empenhar em projetos artísticos e musicais ao lado da esposa. O grande marco inicial da carreira solo de John Lennon foi Give Peace a Chance, um apelo contra a guerra do Vietnã. O casal ficou conhecido como uma dupla de grandes ativistas pela paz, entre protestos, eventos e músicas com mensagens positivas. Nessa época surgiu a música mais famosa de John Lennon, que representa bem a cultura de paz promovida pelo artista, o clássico Imagine, que levou Lennon de volta aos patamares que havia alcançado com os Beatles. Mark Chapman nasceu em 1955, no estado do Texas. Ele tinha muito medo do pai, que era abusivo com a esposa e os filhos. Ainda criança, fantasiava sobre comandar um grupo de pequenas pessoas imaginárias que moravam em seu quarto. Aos 14 anos, passou a usar drogas e chegou a fugir de casa para viver nas ruas de Atlanta por 2 semanas. Além disso, afirmou sempre ter sofrido bullying de seus colegas de escola. Em 1971, Chapman tornou-se presbiteriano renascido e distribuía folhetos bíblicos para a população. Trabalhou na Associação Cristã de Moços, tocando violão em igrejas e casas noturnas, e tornou-se estudante em uma faculdade evangélica de artes liberais presbiteriana, na Geórgia. Porém, após trair sua namorada, passou a se sentir extremamente culpado e largou os estudos. Começou a ter pensamentos suicidas e em 1977 tentou se suicidar, mas não conseguiu. Ele foi diagnosticado com depressão. Chapman passou por diversos empregos, dos quais foi demitido ou pediu demissão após discutir com outros funcionários. Ele também bebia muito e começou a desenvolver algumas obsessões, como obras de arte, o livro O Apanhador no Campo de Centeio e música, incluindo os Beatles. Em 1979, ele se casou com Gloria Abe. Até cometer o crime, Chapman não possuía nenhum registro na polícia e não era considerado perigoso. O que ninguém imaginava era que durante 3 meses planejou acabar com a vida de John Lennon. Em outubro de 1980, foi para Nova York na intenção de realizar seu plano. Porém, acabou desistindo e foi para o Havaí. Contou para sua esposa o que gostaria de fazer e mostrou a arma que comprou para cometer o crime, mas ela não avisou as autoridades. Chapman se considerava um verdadeiro fã dos Beatles, só que tudo começou a mudar quando o estilo de vida e algumas declarações públicas de John Lennon começaram a irritá-lo, como o comentário do artista sobre a banda ser mais popular que Jesus. Além disso, passou a abominar algumas canções solos do cantor, como God,
de 1970, na qual afirma não acreditar em Jesus e na Bíblia, e Imagine, de 1971, na qual diz que devemos imaginar um mundo onde o céu e o inferno não existem, contrariando a crença de diversas religiões. Todos esses fatores culminaram para que Chapman sentisse muita raiva e ódio do artista. Na manhã do dia 8 de dezembro de 1980, Chapman deixou seu quarto de hotel em Nova York e partiu para a porta do edifício Dakota, onde passou o dia conversando com fãs e com o porteiro. Em torno das 17 horas, Lennon e Yoko deixaram o local para uma sessão de gravação em estúdio e, enquanto caminhavam em direção ao carro, Chapman pediu para que Lennon autografasse uma cópia de seu álbum. Essa cena foi registrada. Mais tarde, aproximadamente às 22 horas e 50 minutos, John Lennon e Yoko Ono voltaram para casa, e enquanto caminhavam em direção ao edifício, Chapman sacou sua arma e disparou 5 balas em direção ao artista. De acordo com algumas fontes, o homem teria dito "Sr. Lennon" antes de cometer o ato para que ele se virasse, mas o mesmo diz não lembrar disso. Segundo o assassino, na hora, não sentiu nenhum tipo de emoção, apenas um silêncio mortal. Em outro momento, em entrevista, afirmou que uma voz misteriosa repetia em sua cabeça: faça isso, faça isso. Após os tiros, o porteiro do prédio desarmou Chapman e o criminoso não tentou escapar. Sentou-se na calçada para esperar a polícia, enquanto lia O Apanhador no campo de centeio. John Lennon foi levado ao hospital, mas foi declarado morto logo quando chegou. Acusado de assassinato em segundo grau, Chapman foi entrevistado por vários psicólogos e psiquiatras antes de seu julgamento. Os 6 especialistas de defesa concluíram que o assassino era psicótico, sendo que 5 diagnosticaram esquizofrenia paranoide, enquanto um diagnosticou depressão maníaca. Os 3 peritos do Ministério Público concluíram que ele possuía transtornos de personalidade, e os peritos nomeados pelo tribunal concordaram que ele estava em estado de delírio, mas era competente para ser julgado. Em janeiro de 1981, Chapman entrou com um pedido de isenção de culpa por motivo de insanidade. Entretanto, em junho do mesmo ano, decidiu retirar o pedido e se declarar culpado, alegando ser a vontade de Deus. Sua audiência ocorreu no dia 24 de agosto, e o criminoso foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional a partir de 2000, mas que tem sido negada em todas as ocasiões desde então. Eu sou a Ingrid Medeiros e se você acha curioso o universo criminal, deixa seu gostei e se inscreve no canal e nos encontramos novamente no próximo vídeo.